O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, colocou uma peruca num discurso no plenário da Câmara Federal. Ele disse, abre aspas, as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres, fecha aspas. Por causa disso, um grupo de deputados entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que Nicolas Ferreira seja enquadrado no crime de incitação a preconceito e discriminação transfóbica. Vamos ver um trecho da fala do discurso do deputado Nicolas Ferreira. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. É importante contextualizar que a fala do deputado Nicolas Ferreira acontece no momento em que, pela primeira vez na história, duas mulheres trans foram eleitas para a Câmara Federal. Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e Duda Salabert, do PDT, do mesmo estado de Minas Gerais, estado que elegeu Nicolas Ferreira. Érica Hilton se manifestou pelas redes sociais. No Twitter, ela escreveu: a estratégia dos bolsonaristas e transfóbicos é antiga. Usam nossas vidas de escada para se construir. Agradeço o apoio de todos. Hoje mesmo, eu, o PSOL e deputadas de diversos partidos acionaremos o Conselho de Ética contra Nicolas Ferreira e enviaremos notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal. A deputada Tabata Amaral também se manifestou. Ela escreveu: a transfobia ultrapassa a liberdade de discurso garantida pela imunidade parlamentar. Afinal, transfobia é crime. E ela continua: eu, ao lado da bancada do PSB na Câmara, estou entrando com um pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também se manifestou pelo Twitter. Ele escreveu, e você vê essa mensagem: o plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. E ele continua: a todas e todos que se sentiram ofendidas e ofendidos, a minha solidariedade. Nós pedimos uma resposta para o deputado Nicolas Ferreira, mas até o momento não tivemos qualquer retorno. É importante voltar com a nossa analista Larissa Rodrigues. Larissa, é claro que a fala do deputado Nicolas Ferreira é grave, ainda mais num dia como hoje, quando ele distorce as celebrações em homenagem às mulheres para atacar ou criar dúvidas de forma muito baixa às mulheres trans. E daí eu pergunto para você, Larissa, esse pedido de cassação de mandato é viável do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico? E também se Arthur Lira vai ficar apenas na reprimenda pública? Márcio, é um deputado de primeiro mandato que eu acredito, eu que acompanho Câmara e Congresso como um todo há muito tempo, que não deve perder o seu mandato depois disso. Mas claro que algum tipo de posicionamento e de ação por parte do Congresso é preciso até mesmo para mostrar para esse e outros deputados de primeiro mandato que o Congresso Nacional, o plenário da Câmara dos Deputados, a tribuna da Câmara dos Deputados não é um lugar para esse tipo de posicionamento. É muito importante lembrar também que faz esse tipo de posicionamento, esse parlamentar que chegou agora, numa tentativa de virar exatamente o que a gente está fazendo agora, notícia, e alimentar inclusive a sua militância. Mas ao se posicionar, e foi um posicionamento, eu vendo aqui de fora e conversando com os parlamentares, robusto, veio de todos os lados, incluindo do presidente da Câmara dos Deputados, que costuma ser acusado de, às vezes, deixar as coisas andarem fácil demais e demorar
a se posicionar. Foi rápida essa postagem por parte de Arthur Lira. Inclusive, eu recebo agora que já foi protocolado pelo PSOL, no Conselho de Ética da Câmara também, um pedido de cassação do mandato de Nicolas Ferreira por quebra de decoro parlamentar. Nesse pedido que eu estava lendo agora, eles pedem então para que seja instaurado um processo disciplinar, visando o Código de Ética e Decoro Parlamentar, e também que seja punido o parlamentar com perda de mandato. Mas há outras punições, respondendo a sua pergunta, que podem acontecer via Conselho de Ética. Seja algum tipo de que ele seja afastado por um determinado período, ou mesmo que fique um posicionamento mais enfático por parte do Congresso Nacional. Ainda também há pouco recebi o documento dessa ação movida pelos parlamentares também junto ao Supremo Tribunal Federal, uma notícia crime, que eles pedem ainda a instauração de um inquérito policial para apurar os fatos. E o que, nesse pedido também, há uma prática de incitação, indução à discriminação e o preconceito contra pessoas trans e travesti. Mas eu vejo agora, com esses posicionamentos, que foram posicionamentos fortes e, com certeza, teremos novos passos, mostrando para ele que, num primeiro momento, usou a tribuna, usou um meio institucional de uma forma errada e cometendo um crime. Lembrando mais uma vez que não há dentro do entendimento político que permita qualquer tipo de crime por parte de um parlamentar. O parlamentar ele pode ser protegido de outras maneiras, numa tentativa até de evitar qualquer tipo de censura ao seu trabalho. Mas, nesse momento, ele está, de fato, cometendo um crime ao usar a tribuna da Câmara dos Deputados para esse tipo de fala. Márcio. É o famoso, né, Larissa? A imunidade não pode ser impunidade. Muito obrigado mais uma vez, Larissa Rodrigues. E para falar sobre esse caso, a gente também recebe o cientista político Lucas de Aragão. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time para falar um pouco sobre esse caso tão grave. Como interpretar essa atitude do deputado Nicolas Ferreira, especialmente quando a gente lembra que ele foi o deputado mais votado de Minas Gerais? Sim, também, mas do Brasil. Até que ponto isso ecoa na base eleitoral dele e todas essas ações apenas o fortalecem, como bem lembrou a Larissa Rodrigues? Boa noite, Márcio. Um prazer estar aqui. Feliz Dia Internacional das Mulheres para todo mundo que nos assiste. Olha, acho que primeiro ponto, citar o óbvio, existem maneiras mais respeitosas, saídas mais respeitosas para colocar seus pontos de vista, suas discussões. Não é um espaço em nenhum lugar da sociedade, muito menos na tribuna da Câmara dos Deputados, para uma atitude preconceituosa. E a gente tem visto nos últimos tempos, Márcio, os parlamentares testando esse limite de liberdade de expressão, né? A discussão sobre liberdade de expressão, que já existe em vários lugares pelo mundo, nos Estados Unidos a gente viu isso, no Brasil nas eleições, com o ex-deputado federal Daniel Silveira também, esse teste aí dos limites de expressão, isso também tem um lado político, não dá para negar que existe um lado político. A gente está num país extremamente polarizado, a direita é muito organizada, o Nicolas é muito organizado, o Nicolas tem uma presença nas redes sociais, o deputado Nicolas Ferreira, muito bem organizado, não é à toa, esses votos não brotaram do nada. A gente não pode também fingir que não existe um grupo muito bem organizado dentro da direita brasileira. O Bolsonaro perdeu depois de uma campanha que foi confusa, que foi conflituosa, que foi controversa, por uma margem mínima de votos. Poderia ter ganho se o vento tivesse diferente naquele dia. Então, esse é o primeiro ponto. A direita existe, é organizada e ela tem usado nesses últimos tempos as redes sociais como um valor de choque ali, através de movimentações rápidas, através de vídeos curtos. E essa é mais uma tentativa do deputado Nicolas Ferreira também de guiar o seu público nessa direção. Agora, obviamente, pelo fato em si, pelo dia, né, pela simbologia do dia, isso pode acabar sendo muito ruim para o deputado Nicolas Ferreira. Eu concordo com a Larissa, eu não acho que isso vai resultar numa cassação de mandato. Conduta e postura na política
Márcio, infelizmente, ela é uma coisa meio abstrata, ela é uma coisa meio subjetiva, né? O Conselho de Ética não tem ali um caminho absolutamente didático para punir um e não punir outros. A gente já viu casos onde tudo indicava que seria punido e não foi, ou que não seria punido e foi, ou que deveria ter sido e não foi. A política tem dessas coisas. E eu acho que até pelo corporativismo, primeiro mandato, a Câmara deve fazer algum tipo de punição, mas que não deve resultar na cassação. E aí o próximo passo, obviamente, é que isso pode ser discutido no STF, pagar multa, enfim, algum tipo de coisa nesse sentido. E por último, o último julgamento, são as urnas daqui a 4 anos. Agora, professor, a gente tem alguns pontos a destacar nesse caso todo que chamam a atenção. Por exemplo, na notícia crime enviada ao Supremo, temos apenas parlamentares do PSOL, partido de Érica Hilton. Talvez apenas o partido tenha se organizado nesse momento. Ok. Arthur Lira, ele citou uma reprimenda pública e isso me parece pouco. Talvez seja apenas a mensagem no Twitter. Pronto. Essa é a reprimenda pública de Arthur Lira. Precisamos ver os próximos passos, é claro. E também quando Nicolas colocou a peruca, foi possível ouvir no plenário da Câmara dos Deputados risos. O nosso Congresso é leniente, nossos políticos são lenientes com esse tipo de comportamento? Olha, Márcio, eu acho que os nossos políticos, em geral, eles têm uma leniência com alguns assuntos, principalmente quando se trata dentro do mundo político, né? Isso a gente vê em vários lugares do mundo. Acontece que na política, muitas vezes, a punição ou é um peteleco ou é um tiro de canhão, né? É difícil, às vezes, achar um meio termo numa punição, né? Então, às vezes, é uma nota de repúdio, um tweet ou uma cassação. Às vezes é difícil achar um meio termo. E os próprios parlamentares, aqui eu não estou fazendo juízo de mérito, se eles deveriam fazer A ou B. A análise de um analista político ela tem que ser fria, né? Quase como um médico ali. Não tem que fazer uma análise do diagnóstico, não entrar em tentar julgar o paciente pelas escolhas da vida. E nesse desenho que eu vejo hoje do Congresso e da política em geral, existem poucos caminhos de punição, né? Ou se faz uma nota de repúdio, se faz um tweet, ou às vezes se faz alguma coisa que os parlamentares resistem em fazer. Mas isso tudo, obviamente, depende da pressão, da temperatura. Eu já vivenciei casos aqui em Brasília onde tudo indicava, até os 44 do primeiro tempo, que um parlamentar não seria cassado, ou que uma prisão de um parlamentar não seria confirmada pelo Supremo, pelo plenário do Senado, como foi num caso há poucos anos na Lava Jato, e acabou sendo por conta de pressão de rede social, da sociedade civil, da imprensa. Então, todas essas variáveis estão no jogo. Agora, por último, os parlamentares, eu sinto que eles também se sentem sem uma motivação muito grande para entrar nessa disputa, porque tudo na política é baseado em motivação, né? Eu vou entrar numa bola dividida, eu vou entrar num assunto X, num assunto Y. O que eu ganho, o que eu perco nisso. Quando você pega o PSOL, por exemplo, um partido muito organizado, um partido mais à esquerda do que o próprio PT, que tem membros da comunidade trans dentro dos seus quadros parlamentares, eles têm uma motivação e uma linha ideológica e uma linha de pensamento que permite que eles se movimentem de uma forma mais livre. Já outros podem se sentir um pouco mais retraídos, até por terem bases, principalmente partidos do centro, que têm bases tão difusas. Em um lado do Brasil são eleitores mais conservadores, em outros são mais liberais, e nesse momento acaba acontecendo nada. E como o senhor disse, se a punição não vier agora, quem sabe virá numa próxima eleição. Lucas de Aragão, cientista político, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, Márcio.